Bem-vindos a mais uma aula nesse preparatório lá para o exame do CFC de 2017, bacharel, né? E a gente está cobrindo a disciplina de auditoria contábil. Antes da gente começar propriamente a aula, a gente fala um pouquinho sobre a metodologia de trabalho, né? Normalmente, numa prova, existem questões que são associadas às aulas em si para que você treine. Essas questões estão lá para você responder certo ou errado, né? E verificar o seu entendimento, né, do concurso. A metodologia que a gente usa é um pouco diferente. Ao invés de colocar as questões, né, para você simplesmente responder e de repente você ficar perdido com a resposta em si, porque não entendeu a resposta, a gente sempre comenta as questões na própria aula e aproveita a questão para aprender mais, inclusive mostrando algumas pegadinhas que podem surgir nas alternativas que não são corretas. Então, todas as nossas aulas vão ter pelo menos 5 questões comentadas diretamente. A gente apresenta o enunciado, destaca o que é pegadinha e com isso você tem a capacidade de entender muito mais questões. A gente aproveita o espaço da aula para usar a questão como sendo mais um recurso, né, didático para vocês. Outra questão é, se você ficou na dúvida com a aula, não coloca essa dúvida lá na opção de curtida da aula. Você vai lá e coloca assim, gostei da aula, não gostei da aula, curti a aula, não curti a aula. E aí você coloca a dúvida lá. Por que a gente diz isso? Porque essa avaliação é passada para os professores, né, quando existe uma massa crítica, né, de opiniões. Enquanto isso, elas vão sendo armazenadas e passadas, né, para a gente, né, no final como se fosse um mapa estatístico. Quando você coloca a opinião lá, pode ser, ou melhor, o seu pedido lá, pode ser que surja, né, a oportunidade de dar a resposta muito tempo depois que você fez o questionamento, que você pediu para que uma dúvida fosse esclarecida. Então, teve uma dúvida específica, coloca essa dúvida através de um canal de comunicação com a prova que não seja a curtida da aula. E a curtida da aula em si, ela é importante. Então, a gente pede, quando você for curtir a aula, se você gostou, dá a sinalização de que a gente está fazendo uma abordagem legal, né? Porque isso aí garante que a gente está no caminho certo. Se você não gostou, diz que não gostou, não tem problema nenhum, né? Você não tem que ter constrangimento de dizer não gostei. Mas aí a gente pede um favor para vocês, humildemente pede um favor para vocês. Se você não gostou, se você não curtiu, coloca lá a observação, né, do porquê que você não curtiu, para que a gente possa melhorar e trabalhar de uma maneira mais adequada para atender as necessidades de vocês. Chega de lero-lero, vamos direto para a nossa aula, onde a gente continua explorando os conceitos e as aplicações da auditoria contábil. Então, vamos lá. Classificações gerais. Muitas das questões, né, que aparecem a respeito desse tema falam de aspectos específicos de auditorias diferenciadas, né? Então, existe uma classificação com relação ao processo indagativo, né, sobre a investigação. E aí a gente pode falar, né, que a auditoria pode ser geral. Nesse caso, a auditoria geral é aquela auditoria que trabalha sobre as demonstrações contábeis como um todo, né? Então é a auditoria de balanços, né? Ou então a auditoria analítica ou detalhada, que aí o que ela vai fazer é uma análise em cima dos resultados do balanço. Ela vai fazer a avaliação da situação da empresa e não necessariamente da adequação do balanço em si. Então ela vai um pouco além até. Ela vai emitir um parecer sobre a situação econômico-financeira da organização. Com relação à forma de intervenção, ela pode ser interna, praticada por um funcionário da empresa, ou externa, foi contratada externamente. Com relação ao tempo, ela pode ser contínua ou periódica. Contínua está sempre funcionando, né, ininterruptamente, ou periódica. A auditoria externa, ela é periódica, não tem dúvida com relação a isso. Então, a opção de ser auditoria contínua é para a auditoria interna.
Quanto à natureza, ela pode ser preventiva, concomitante ou subsequente. É o posicionamento em relação ao objeto que está sendo auditado. Eu posso auditar antes, na hora da preparação das demonstrações contábeis, bem antes. Eu posso auditar, né, em cima das demonstrações contábeis, do processo das demonstrações contábeis de geração, ou eu posso auditar a posteriori, posteriormente, depois que a demonstração contábil está feita. A auditoria externa, ela fica no meio termo entre a concomitante e a subsequente. É bom que a gente chame o auditor externo antes das demonstrações contábeis estarem prontas. Por quê? Porque assim a gente antecipa a finalização do trabalho do auditor e tem prazo para que isso seja feito. Então é bom que a gente chame antes da demonstração, tá? Totalmente concretizada para o auditor já começar os seus trabalhos e, no paralelismo, ganhar tempo na entrega do seu parecer. Finalmente, ela pode ter limite. Com relação ao limite, ela pode ser uma auditoria total, ampla, ela pode ser uma auditoria limitada pelas circunstâncias, né? Limitada no sentido de que o auditor não tem condições de fazer tudo o que ele poderia fazer, e ela pode ser uma auditoria parcial. Mas aí, nesse caso, né, a diferença entre o limitado e o parcial é que no parcial ela é uma auditoria que foi assim definida no objeto do trabalho. A limitada é porque o auditor, quando foi fazer o trabalho, percebeu que não poderia fazer a auditoria com a amplitude que estava sendo definida. E fora essas duas, tem a auditoria total. Então essas são as classificações das auditorias segundo diferentes critérios. A auditoria interna, a gente falou da auditoria interna, então a gente vai direto para o conceito, né, que a gente tira lá do Instituto Internacional de Auditores, né, auditores internos, né. Então, ele diz assim: é uma atividade independente e objetiva que presta serviços de avaliação. A avaliação a gente pode entender, ver as demonstrações contábeis, e de consultoria com o objetivo de adicionar valor ou melhorar as operações de uma organização. Então, o auditor interno ele tem um aspecto diferente porque ele presta serviços para a alta administração. O relatório dele vai para a alta administração. Então, nessa hora, o auditor pode dar conselhos, ele pode dar sugestões, e isso é cobrado dele. Então, ele não só avalia, como ele faz consultoria no sentido de definir oportunidades de melhoria e indicar qual é o caminho. O que mais? Assessora a administração, tanto do ponto de vista da auditoria contábil, que seriam as demonstrações contábeis, quanto também do ponto de vista da auditoria operacional, que vai trabalhar em cima do sistema contábil de controles internos, né, das organizações, e aqui nesse caso a gente usa a expressão sistema contábil e de controles internos, mais essa expressão exatamente desse jeito, mais para a auditoria governamental. Mas, né, essas duas aqui têm a ver com a auditoria das demonstrações contábeis. Uma trabalhando em cima do resultado e outra trabalhando em cima do processo de geração da demonstração contábil. Só que a auditoria operacional ela pode ir além. Né? A gente já viu como é a auditoria interna, ela pode ir além, ela pode verificar métodos de trabalho, métodos de certificação da qualidade, métodos administrativos de controle gerais e tal. Mas o nosso âmbito auditoria contábil. Quais são as características em relação à auditoria externa? Né? Em que ela se diferencia? Primeiro, o auditor tem vínculo empregatício. Segundo, há um menor grau de independência. Opa, mas peraí. Lá na definição diz que é uma atividade independente e objetiva. Para quê? Para que ela funcione direitinho. Porque se o auditor interno tiver o rabo preso e não puder falar o que ele tem que falar, né, ele fica lá só dizendo tá certo e não melhora a organização. Então a gente parte do pressuposto que existem condições, né, mesmo o sujeito sendo empregado, né, para que ele possa abrir o bico, para que ele possa emitir a sua opinião. Então nessa hora, né, a gente fala que tem que ter independência. Só que intrinsecamente essa independência ela é menor.
Porque se ele for baixar o sarrafo no chefe dele, né, pode haver um revés do chefe mandar ele embora. Então, existe isso intrinsecamente definido dentro da auditoria interna. E desdobra, assim, a auditoria contábil e operacional, e a auditoria externa não considera a auditoria operacional, se não, né, com uma exceção, né, que não pode se dizer que é necessariamente operacional. É aquela de avaliação lá dos controles internos, mas uma avaliação que não foca principalmente os controles internos, está sempre voltada objetivamente para as demonstrações contábeis, para ver se eles estão funcionando. Então, o auditor interno, ele tem dois focos, né? Ele pode ter dois focos, a parte das demonstrações e a parte dos procedimentos. O auditor externo tem foco nas demonstrações e ele verifica os procedimentos apenas que estão ligados diretamente a essas demonstrações. Mas ele faz isso porque ele é obrigado a atingir o objetivo final, que é certificar a demonstração contábil. E o objetivo principal é verificar se as normas internas vêm sendo seguidas. Só que quando a gente fala isso, a gente diz as normas internas e as normas externas também, né? Nessa hora a gente destaca que o objetivo principal é ver se estão seguindo o que a organização manda, mas a gente também pede que a auditoria interna verifique se as normas externas estão sendo obedecidas de alguma forma. Então, uma empresa, por exemplo, que trabalha na área de alimentação, tem que verificar se as normas da Anvisa estão sendo seguidas, né? Por exemplo, ok? Bom, continuando. Auditoria externa. Agora a gente está falando da auditoria, né, contábil promovida por um profissional que é desligado da organização no sentido de não ser conectado através de uma relação de folha de pagamento. É a atividade executada por auditor independente, quer dizer, não trabalha não está na folha de pagamento da empresa, que certifica o grau de conformidade das informações apresentadas nas demonstrações contábeis e a sua adequação aos procedimentos internos da entidade, tendo por base as normas brasileiras de contabilidade. Opa, aqui tem mais uma novidade. Quando se fala do auditor externo, ele vai verificar se as demonstrações estão corretas do ponto de vista das normas brasileiras de contabilidade. Mas também se pede para que ele veja outras normas pertinentes que afetem as demonstrações contábeis. Opa, isso aqui é muito importante, porque às vezes o cara vai lá preparando a questão e tira essa ressalva. São outras normas que afetem as demonstrações contábeis, não todas as normas que a empresa segue. Legal? Beleza, ou que deveria seguir. É voltada para o usuário externo da informação, quem vai ler o relatório lá fora, a exemplo de investidores e acionistas. E naquele esquema que a gente comentou na aula anterior, também tem governo, também tem fornecedores, tem uma série de pessoas que podem se interessar pelo balanço da empresa, pelo demonstrativo contábil, para saber se é seguro continuar operando com aquela empresa ou iniciar as operações. Continuando. O auditor interno versus o auditor externo, né? O batimento geral das atividades. O primeiro é empregado da empresa, o segundo não tem vínculo empregatício. O primeiro tem menor grau de independência, mas tem independência. Não vai esquecer isso. O segundo tem um maior grau de independência porque ele trabalha para aquela empresa e para outras empresas também. O primeiro executa auditoria contábil e operacional e o segundo apenas auditoria contábil, mas verifica o operacional quando isto pode afetar as demonstrações contábeis. Então, mas o foco continua sendo demonstração contábil. O primeiro faz um maior volume de testes e o segundo faz um menor volume de testes. Pô, peraí, o auditor interno trabalha mais que o auditor externo? Em certo sentido, sim. Por quê? Porque ele faz duas auditorias, a contábil e a operacional. E para fazer a operacional, ele vai ter trabalho diferenciado. Então, nesse caso, o auditor interno realmente tem um volume de atividades maior que o auditor externo. Isso explica por que a gente diz que o auditor interno tem maior volume de trabalho. E não há necessidade de formação específica, né, para o auditor interno, enquanto que para o auditor externo ele tem que ser um contador devidamente registrado no órgão de classe. De novo, a mesma ressalva.
né? Isso já foi pergunta em um outro preparatório para auditor, né, que não era auditor contábil. Por que que o auditor interno não precisa ter formação específica? Porque ele pode não estar trabalhando sobre as demonstrações contábeis. Então, nessa hora, não precisa ter uma formação específica, né? Pode ser uma formação qualquer, engenheiro, médico e tal, né? Dependendo da atividade que ele está fazendo. Mas se ele trabalhar em cima da demonstração contábil, tem que ser contador e tem que ter registro. Bom, auditor interno versus auditor externo. O auditor interno verifica a observância das normas internas e externas, todas elas, né? Enquanto que o auditor externo emite opinião sobre as demonstrações contábeis, né? E vai verificar as normas que dizem respeito ao controle interno da organização que afetam as demonstrações contábeis. O auditor interno verifica a necessidade de aprimorar as normas internas. O auditor externo não é consultor, então ele não tem foco nisso. O auditor interno efetua auditoria em diversas áreas, por isso que a gente diz que tem maior volume de testes. O auditor externo executa auditoria nas áreas que afetam as demonstrações contábeis. Áreas da empresa que não afetam as demonstrações contábeis, ele não vai verificar. Então, por exemplo, uma área lá que faz reparo de equipamento em garantia. Não necessariamente isso possa ter um impacto sobre as demonstrações contábeis, a não ser que, por exemplo, seja uma empresa totalmente voltada para isso. Então, é a principal atividade da organização. Então, fica a cargo do julgamento profissional do auditor, termo que a gente vai trabalhar mais para frente, né? Verificar se a área afeta ou não, e aí ele vai atuar em cima dessa área, na medida em que ele chegue à conclusão de que aquela área é relevante para as demonstrações contábeis. Ainda, cuidado contabilista. É o profissional formado em ciências contábeis em nível superior ou ainda o técnico em contabilidade com formação de nível médio. Então, às vezes aparece esse termo e você fica nervoso. Inclusive, numa das questões da aula passada, a gente mencionou essa figura. Uma outra coisa, na auditoria governamental. Na auditoria governamental, principalmente, né, pode surgir uma restrição de disponibilidade de profissionais em alguns municípios muito pequenos, né, com recursos muito reduzidos, né, que não ofereçam uma formação adequada, né, de profissionais para exercer, por exemplo, a atividade de auditor na esfera pública. Então, é cabível a gente usar, né, alguns técnicos. Então, nessa hora, a gente destaca lá o contabilista. No âmbito da auditoria governamental, né, principalmente nesse caso específico, se na região não se tiver um profissional com uma formação específica, um profissional de nível médio poderia, nessas circunstâncias, exercer a figura, né, do auditor que vai trabalhar na área do governo, por falta de disponibilidade de mão de obra. Por isso que a gente tem esse destaque para o contabilista dentro desse contexto. Continuando, controle interno. O que é o controle interno? Controle interno é o plano da organização e todos os métodos e medidas coordenadas aplicadas em uma empresa ou a uma empresa, a fim de quê? Proteger seus bens, conferir exatidão e fidelidade aos seus dados contábeis, promover a eficiência e estimular a obediência às diretrizes administrativas estabelecidas, tá? Bom, aí a gente vê o controle interno atua controlando a empresa de uma maneira geral, protegendo o patrimônio, gerando informações ou possibilitando que as informações sejam geradas com confiabilidade e promovendo melhorias. O que o auditor vai fazer em relação aos controles internos? Auditor contábil vê a parte que diz respeito às demonstrações contábeis, aos controles que afetam as demonstrações contábeis. Uma outra definição de controle interno, que vem lá do COSO, né, diz assim:
um processo levado a cabo pelo Conselho de Administração, Direção e outros membros da organização com o objetivo de propiciar grau de confiança razoável na concretização dos seguintes objetivos: eficácia e eficiência dos recursos, fiabilidade da informação e cumprimento das leis e normas estabelecidas. Reparem, o COSO, como a gente tinha comentado, é um organismo internacional que dá sugestões sobre as melhores práticas de atuação na área de estruturação dos controles internos, definindo de uma maneira geral como é que eles vão ser, como é que eles devem atuar, tá? Então, ele dá uma orientação e aí, algumas vezes, né, o auditor verifica, né, se ele está verificando, se os controles internos da organização foram estruturados segundo as normas COSO, né, então isso significa que os controles internos devem funcionar bem, né? Ele vai buscar só algumas evidências para comprovar isso. Se os controles internos não observam as normas COSO, o auditor, né, nessa hora, ele vai ter que ter mais cuidado para avaliar se o controle interno, apesar de não seguir a orientação da norma, que não é mandatório, né, apesar disso, ele ainda assim funciona para aquilo que a organização demanda, ok? Continuando, características básicas de um controle interno, CI, controle interno, abreviatura. Existência e abrangência. Ele foi planejado e implementado de forma a cobrir as principais áreas da organização, aquelas que são relevantes. Então, a primeira coisa é saber se ele existe, ponto. O segundo item principal, a adequação. Ele existe, então vou verificar os fatores críticos para a realização das metas organizacionais e vou identificar os seus desvios, né? Por que a adequação? Porque ele pode existir, mas não funcionar bem. Então, a primeira coisa é, não existiu, ferrou. Agora existiu, mas não funciona bem, ferrou também. E por último, a última coisa que a gente verifica, né, a regularidade de aplicação. Isto é, se ele está continuamente sendo executado. Então, olha só. Não existiu? Ferrou. Existe, mas não funciona direito? Também ferrou. Existe, funcionaria direito, mas não é praticado? Ele também ferrou tudo, né? Então, essas três coisas têm que ser verificadas para a gente dizer, olha, o controle interno é porreta, ele funciona direitinho. Bom, vamos lá para as questões de concurso. Então, vamos nós. Uma questão de 2015. No que se refere à extensão do trabalho de auditoria, aquela que compreende um conjunto específico de exames, no qual não se aplicam todas as normas de auditoria, sendo utilizada nas circunstâncias em que seja inviável a realização de auditoria sobre todos os termos. Olha só, não foi pedido para que fosse pouco, foi inviável fazer aquilo. Entendeu? Então não está dizendo que pediu para se fazer menos. Se pediu para fazer, mas foi inviável fazer o trabalho do jeito que teria que ser feito, né? Inviável a auditoria, né, sobre todos os elementos, os componentes do patrimônio, sobre todas as operações do exercício auditado. A gente está falando que é uma auditoria de revisão limitada. Aí a palavra é limitada. A gente poderia até fazer confusão com a auditoria parcial, mas a auditoria parcial foi contratada para ser um pedaço. Não é que houve uma inviabilidade. Por isso que a gente destaca a diferença entre limitada e parcial. Continuando. Com relação às origens da auditoria e seus tipos, assinale a opção correta. Essa daqui é legal porque faz você pensar um pouquinho, tá? Então vamos lá, vamos nós. Os sócios gerentes e acionistas fundadores são os que têm maior necessidade de recorrer aos auditores independentes. Está errado. Por quê? Porque a auditoria da empresa, né? A auditoria independente, ela
Tem um foco mais amplo, não são os principais, tem vários interessados nessa hora, né? Quando ele destaca isso, dizendo assim, são os principais, os sócios gerentes, primeiro, os sócios gerentes e os acionistas fundadores, não é a totalidade de acionistas, os acionistas como um todo têm interesse nisso, os futuros investidores têm interesse nisso, então está errado, né, por causa dos sócios gerentes, porque não é voltada para dentro, embora o sócio gerente vai querer saber o que está sendo colocado lá no relatório de auditoria e, além disso, restringe os usuários externos. Vamos lá. A auditoria externa surgiu como decorrência da necessidade de um acompanhamento sistemático e mais aprofundado da situação da empresa. Opa, sistemático e mais aprofundado quer dizer sempre. Não, o sistemático, nesse caso, seria a auditoria interna, porque a auditoria externa aparece, em geral, no final do ano para ver demonstração contábil. Então, está errado. Vamos lá. A auditoria interna é uma resposta à necessidade de independência do exame das transações da empresa em relação aos seus dirigentes. Não, porque a gente já sabe que essa dependência existe, né? Então, quando ele fala em independência em relação aos seus dirigentes, não é o caso, porque até a auditoria interna ela existe em função dos dirigentes pedirem que exista. Quarta, a letra D. Os auditores internos direcionam o foco do seu trabalho para as demonstrações contábeis que a empresa é obrigada a publicar. Olha, de novo está errado. O foco do trabalho do auditor interno é mais amplo, não é as demonstrações que ela vai obrigada a publicar. Então está restringindo as coisas, tá? E aí vem a última. O surgimento da auditoria externa está associado às necessidades das empresas de captarem recursos de terceiros. E aí, quando você lê isso aqui, em primeiro momento, você acha que isso aqui é estranho, mas isso aqui está certo. A auditoria externa, ela visa dar confiabilidade ao relatório que a empresa apresenta. Então, vamos pensar numa empresa de SA. Uma empresa SA, ela publica os seus relatórios para quê? Para dar confiança que os investidores podem colocar o seu rico dinheirinho nelas. Então, a auditoria externa realmente surgiu em função dessa pressão, uma pressão de que houvesse maior confiança nas informações para que os investidores pudessem colocar dinheiro na empresa. Por que a empresa tem interesse nisso? Porque com o capital de terceiros, ela alavanca a sua potencialidade de gerar resultados. Então, a alternativa correta, letra E. Mais uma questão lá do CESP, que diz assim, com referência à estrutura integrada do controle interno, regida pelo COSO, que a gente já explicou o que é. O controle interno é um processo que envolve toda a organização, principalmente a alta administração. Bom, o controle interno é um controle que tem que agir sobre toda a organização realmente, mas ele atua em cima das atividades principais da empresa. Mas assim ele atua em cima de toda a organização. E tem que envolver todos os níveis. E aí, nessa hora, para funcionar direito, uma coisa dentro da organização, o chefe, o dono, o cara que manda, aquele todo poderoso, tem que estar envolvido. Se ele não estiver envolvido, está dando uma mensagem que aquilo ali não é importante. Então, sob esse ponto de vista, a gente diz que isso aqui está certo. Legal? Mais uma da CESP. O vínculo de emprego do auditor interno lhe retira a independência profissional desejável para atuar nos termos das normas. Querido, o erro está aqui nessa afirmação assim peremptória, essa informação taxativa, lhe retira, né, a independência. Não, ele limita, mas se retirar a independência não vai funcionar. Então essa afirmativa aqui está errada. Vamos para mais uma? Também da CESP, né, cobrando conceitos gerais. Com referência à estrutura integrada do controle interno regido pelo COSO, o termo de controle interno significa, basicamente, a automação das rotinas operacionais da entidade. Porcaria nenhuma. Botar computador lá não resolve nada.
ele tem que funcionar de uma maneira adequada, né, e ainda assim, né, atender às expectativas de checar normas e procedimentos para ver se elas estão sendo seguidas. Então isso aqui está errado. E com essa questão, a gente chega a mais um momento para dar uma pausa, você respira, né, curtiu a aula, vai lá e diz, ó, curti, legal, tá bacana. Não curtiu a aula, vai lá e diz, ó, não curti a aula por causa disso, 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 e dá orientação para a gente, por favor, a gente pede encarecidamente, dá orientação de como é que a gente poderia melhorar, ok? E até daqui a pouco com mais de Auditoria Contábil.